É possível conseguir extrair o melhor resultado de diferentes perfis, de pessoas com habilidades diferentes, mas para isso você precisa conhecer o que cada um é capaz de entregar, como que eles aprendem, no que pode ser desenvolvidos, inclusive aquilo que nem eles mesmos perceberam que são capazes. Um bom líder é aquela pessoa que está atenta à conduta, ao comportamento, aquela comunicação que é silenciosa. Para explicar um pouco melhor como as pessoas aprendem de modos diferentes, eu gosto de contar o exemplo de um filme que eu assisti chamado Como Estrelas na Terra, que conta a história de um menino indiano que está na terceira série do ensino e tem dificuldade de decifrar, ele tem dificuldade de decifrar o abecedário. Na Índia, a língua natural é o Hindi e é escrita em ideogramas, um dos mais antigos, ou seja, é bem diferente do abecedário ocidental. Mas lá é comum aprender o inglês. Na verdade, é uma obrigação para quem deseja crescer. O menino vive com os pais e o irmão mais velho. E o irmão mais velho é muito inteligente. Ele tira notas máximas e todos, né, pai, mãe, inclusive o garoto, tem muito orgulho disso. Especialmente o pai tem muito orgulho de ter um filho tão inteligente. Para ele, só um tipo de inteligência e aprendizado é aceitável, já que ele vive numa sociedade bastante materialista que é uma sociedade que valoriza muito, né, o conhecimento e a posição, as primeiras posições. E o filho mais novo, o nosso menino, ele tem uma dificuldade. Ele não consegue aprender e tem medo de dizer a verdade. Então, o que ele faz? Ele se torna um menino rebelde, desobediente e mentiroso. Ele mata a aula, ele perde completamente o interesse pela escola e por aprender. E tudo isso ele faz por quê? Porque ele quer esconder as suas dificuldades e as suas limitações de aprendizado. Ele tem vergonha de não aprender. E por isso ele mente, por isso ele se rebela, né? A mãe dele é muito carinhosa, muito dedicada, mas ela percebe que todos aqueles esforços que ela tem feito são em vão e que não tem atingido o resultado necessário para uma criança na idade dele. Já o pai, muito exigente, não participa da sua educação, mas ele cobra e o insulta e acaba criando aquele clima de tensão absurda na casa. O fato é que ele quer o melhor para o filho dele, né, para os filhos dele. Então ele lá no, dentro da capacidade dele, do que ele considera como correto, como coerente, ele faz lá ele refaz, na verdade, as contas da casa e decide ajustar o orçamento e manda o menino para um colégio interno, onde ele acredita que o menino não vai se distrair com coisas, com outras coisas, né, com coisas que não cabem ao estudo, ao ensino. O colégio também tem um ensino superior, e aí o pai acredita que ele está fazendo o melhor para o menino. Mas essa decisão só piora a situação do menino, porque o que acontece? Ele acaba se sentindo excluído da família. E isso torna ele um menino muito deprimido, né? Um menino que se sente abandonado pelos pais, né? E também ele também sente muita saudade do irmão dele. Até que um dia o professor oficial de educação artística precisa se afastar e daí ele é substituído por um professor mais jovem que trabalha numa escola para alunos especiais. A primeira aula dele já é uma grande surpresa para os alunos, cheio de interação, ele faz com que as crianças participem da aula e todos adoram, com exceção do garoto. E isso deixa o professor muito intrigado, que passa a investigar, né? Ele fica ali prestando atenção, conversa, o garoto tem um único amigo e ele vai e conversa e investiga um pouquinho. E ele acaba, né, com essa investigação, descobrindo que o menino não aprende porque ele tem dislexia. Inclusive, o professor tinha tido um problema parecido quando criança. Ou seja, a razão do menino não aprender era uma dificuldade. Então, o professor, o que ele faz? Né? Ele vai atrás dos pais do menino e ele explica
o que acontece, né. E ele acaba, fala com os pais, explica o que acontece, e ele acaba comprando lá uma briga com o diretor da escola, para que ele pudesse ajudar o menino a se desenvolver. E aí, gente? Você conhece alguma situação como essa na sua vida profissional? Você já assistiu esse filme antes? Já conheceu alguém desmotivado por cobranças excessivas, que vai se apagando, se escondendo, contando os minutos para ir embora? Às vezes, essa pessoa mente porque esqueceu de fazer uma atividade, quando ela é cobrada, ela, fica assustada porque ela não consegue ter um cronograma. Então, a minha pergunta aqui é: será que a gente, de fato, como líder, a gente investiga o que ocorre com as pessoas às quais nós somos responsáveis pelo desenvolvimento? Porque liderar é ser responsável pelo desenvolvimento das pessoas. Será que a gente se preocupa? Por que as pessoas reagem de uma maneira ou de outra? Por que elas estão com um comportamento diferente que não atinge lá o resultado? Será que de fato eles sabem o que a gente orienta eles a fazer? Será que a gente se pergunta, né, se a gente deu realmente aquela atenção devida, se ele tem habilidades para executar aquela atividade? Olha, gente, eu não estou sugerindo que devemos admitir lá trabalhos mal feitos, falta de responsabilidade e compromisso, não. Mas eu estou recomendando que você faça o papel que é o seu papel de entender e facilitar o trabalho da sua equipe, como alguém que facilita e serve para chegar aos resultados necessários. Quando a gente decide ser líder, a gente decide servir e não ser servido. Nem sempre as pessoas são iguais ou capazes de fazer as mesmas coisas. Elas podem responder a diferentes estímulos, ter compreensões, experiências, formas de aprendizados e comportamentos diferentes. Mas todos nós, sem exceção, temos pontos fortes, habilidades e talentos que ajudarão a compor o resultado de toda a equipe. O garoto do filme ele tinha um pensamento muito criativo, raríssimo entre a média geral. E seu caso com o acompanhamento mudou a visão de todos na escola. Quando a gente vê o filme, causa um impacto muito bacana em toda a escola. Mas o que aconteceu? O que foi preciso? Que alguém antes se interessasse e fosse capaz de ajudá-lo. Investigar os porquês da tristeza e não da participação do menino foi fundamental para que o professor, aquele professor jovem, interessado, pudesse ajudar o garoto no processo de aprendizado.